Alô, como é que você está? Como é que você está passando esse tempo de pandemia? Muitas perguntas vêm à mente da pessoa quando pensa naquilo que está acontecendo e, de uma forma especial, relacionado também com os acontecimentos dos tempos finais. Você já deve ter pensado sobre a questão da vinda do anticristo. Como é que você imagina que vai acontecer? Eu noto que algumas pessoas acham que a igreja vai ser arrebatada e automaticamente, num toque de mágica, o anticristo vai assumir o poder aqui na terra. Realmente não é isso que a Bíblia nos informa. Relacionado a isso, vem também a questão de muitas teorias que estão sendo divulgadas e, naturalmente, nem tudo que se divulga é verdadeiro. Hoje queremos pensar sobre o tema conspiração, teoria ou realidade. É importante ser criterioso ao analisar as informações que são passadas. Por exemplo, a Bíblia ensina em Provérbios 14, verso 15, o simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Então, note, é importante não somente dar crédito àquilo que a pessoa fala, mas ver a vida da pessoa, a base que a pessoa tem, a firmeza da pessoa na questão dos princípios da palavra de Deus. Por exemplo, se fez um grande alvoroço afirmando que no dia 14 de maio de 2020 seria anunciado o anticristo pelo Papa. Realmente o Papa nunca convidou para uma manifestação do anticristo, era um convite para tratar da questão da educação. Não posso dizer se os propósitos eram bons ou maus, mas o fato é que muita gente já extrapolou e disse que seria a manifestação do anticristo. Não era verdade. Também há algumas pessoas que estão falando sempre de novo que Emmanuel Macron vai ser o anticristo e o Papa vai ser o falso profeta. Até colocam eles como já estando iniciando o seu trabalho em conjunto. Tem base bíblica? Não tem. Também é fake news. Então, é muito importante ver se a pessoa tem base bíblica ou se ela não tem base bíblica. Há até uma mulher que se intitula Apóstola Sol, dizendo que no dia 31 de agosto é aniversário do diabo. Ela deve ter muita intimidade com ele para saber essa data. Não sei em que cartório isso foi registrado. Porém, há pessoas que afirmam os maiores absurdos. Então, é necessário ser criterioso ao ouvir informações dessa natureza. Conspiração, teoria ou realidade? A Bíblia nos orienta sobre o que vai acontecer no futuro e para verificar uma informação precisamos saber, em primeiro lugar, se aquilo que a informação nos afirma realmente está de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Porém, a Bíblia mostra que o início do governo do anticristo não acontece de uma forma mágica, mas existe um preparo. Segundo Tessalonicenses 2, ele fala sobre esse preparo, e o texto afirma, porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém até que do meio seja tirado, então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pela sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Note aqui, o trabalho de preparo acontece antes de ele realmente ser revelado perante o mundo. Mistério, aquilo que é secreto, aquilo que é escondido, não é repartido com outros, é segredo. Existe realmente um plano secreto que está aguardando a saída daquele que impede que a concretização do governo de Cristo possa acontecer.
Então, não devemos pensar que o início do governo de Cristo é alguma coisa que acontece sem um devido preparo. Existe, sim, uma conspiração secreta para que ele possa assumir o governo. Critérios para saber se alguma informação é teoria ou realidade. Precisamos adotar critérios bem confiáveis. Jesus disse: e pela manhã hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Hipócritas, sabeis discernir a face do céu e não conheceis os sinais dos tempos. Então, é importante a gente saber discernir os sinais dos tempos. Esse discernimento somente pode acontecer mediante uma comparação dos fatos com aquilo que a Bíblia realmente ensina. Então, em primeiro lugar, precisamos saber se a Bíblia fala sobre tais conspirações reais. A Bíblia trata alguma vez de conspirações. Vamos ver algumas passagens. Salmo 64, 5. Firmam-se em mau intento, falam de armar laços secretamente e dizem: quem os verá? Então, isso já é parte da natureza perversa humana, agir secretamente e achar que pode ficar sem ser percebido. O Salmo 83, 3. Astutamente formam conselho contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Salmo 83, 3. Então, conspiram contra os teus protegidos. É um fato que há uma conspiração contra aqueles que amam a Deus. Ou a Bíblia nos mostra fatos concretos em relação a povos específicos, por exemplo, contra Israel. Vamos ver o que acontece e o que a Bíblia fala sobre isso. Segundo declarou o comandante da Força Aérea do Irã, general da Brigada Aziz Radeh, a atual e a futuras gerações de pilotos da Força Aérea está impaciente e pronta para lutar contra Israel e eliminá-lo da face da terra. E continua a afirmação. Além disso, o comandante ressaltou que os alunos dos cursos de piloto iranianos estão adquirindo os conhecimentos necessários, preparando-se para o dia prometido para destruir Israel. Isso não é teoria, isto é realidade. A Bíblia afirma que vai acontecer e está realmente acontecendo. Note o que diz Salmo 83, 3 e 4. Tomam astuto conselho contra o teu povo e consultam contra os teus escondidos, dizendo: vinde, desarraigamo-los para que não sejam nação, nem haja mais memória do nome de Israel. Então, é um plano concreto e o trabalho está acontecendo hoje visando destruir a nação de Israel. Teoria ou realidade? Não, é uma realidade. A Bíblia afirma e os fatos comprovam que está indo tudo em direção a esse objetivo, a essa conspiração, a destruição de Israel. Então, não é teoria da conspiração, é realidade. Há pessoas que chamam tudo que acontece de teoria da conspiração. Não. A pessoa tem que ser criteriosa e avaliar de acordo com a Bíblia para ver o que tem fundamento e o que não tem fundamento. Conspiração contra Deus. A Bíblia fala que as nações vão conspirar contra Deus e finalmente vão tentar lutar contra Cristo quando ele vier junto com a sua igreja para a guerra do Armagedão. É conspiração, é um fato, ou é uma conspiração apenas uma teoria, ou é uma realidade? É uma realidade. Veja o que a Bíblia fala. Porque os gentios se amotinam e os povos intrigam em vão,
Os reis da terra preparam seus ardis e unidos os governantes conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo, proclamando: passamos em pedaços os seus laços, sacudamos para longe de nós os seus vínculos. Então, note aqui uma afirmação bem categórica: os governantes das nações conspiram contra o Senhor e contra o seu Cristo. De que forma? Tentando derrubar as leis bíblicas e instituindo leis que vão contra aquilo que a palavra de Deus ensina. Por exemplo, leis são mudadas para ofender a Deus e Cristo é rebaixado quando o movimento está se apresentando como sendo crucificado por causa da sua opção sexual. Então, literalmente, é uma ofensa contra Deus, estão provocando a ira a Deus. Isso não é teoria, é realidade. Casamento gay não há lei, mas há direito garantido pela justiça. Entenda a decisão do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça que garantem a união homoafetiva no país. E não somente no Brasil, mas em grande parte dos países que uma vez se dizia cristão, hoje em dia está se aprovando leis que vão diretamente contra a palavra de Deus. Isso é conspiração de fato. A lei da palmada, como está sendo chamada, é uma tentativa de educar os pais na forma de como devem educar seus filhos. Parece irônico, mas é o que diz a lei. Além disso, ela fala de punição aos pais que tentarem qualquer forma de educação com uso de força física ou castigos corporais na educação dos filhos. Mais uma vez, uma lei que vai contra aquilo que a Bíblia ensina. São os reis e as nações conspirando contra Deus e contra o seu ungido. Não é teoria da conspiração, é realidade o que realmente está acontecendo. Uma outra área é a questão da redução populacional. Quando vem esse tema, muita gente já fala, é teoria da conspiração, é teoria da conspiração. Parece que são pessoas que não se informam sobre o que está acontecendo no mundo. Veja esse monumento na Geórgia. Estranho monumento que diz que bilhões morrerão em futuro apocalíptico. Muitos acreditam que são instruções deixadas pela chamada Nova Ordem Mundial. Nele estão gravadas 10 frases em 8 línguas modernas. Esse monumento realmente existe e não é uma teoria, é uma realidade que defende a redução da população mundial. As mensagens contidas nas pedras guias, as mensagens talhadas nelas alegam que bilhões de pessoas devem morrer para manter o equilíbrio no mundo. Isso está ali em 8 línguas diferentes para ninguém poder dizer que não está sabendo. Sim, é uma conspiração de fato. Dentre suas passagens mais sinistras estão manter a humanidade abaixo de 500 milhões, orientar a reprodução com sabedoria e exigir às nações a resolver disputas em uma corte mundial. Então, note que temos 2 áreas muito importantes aqui, e uma é reduzir a população para 500 milhões. Imagina o mundo com quase 8 bilhões de pessoas e estão querendo extinguir tantas pessoas para atender à natureza. Então, manter a humanidade abaixo de 500 milhões em perpétuo equilíbrio com a natureza. Conduzir a reprodução sabiamente, aperfeiçoando a aptidão física e a diversidade. Então, controlar o número de
nascimentos, e daí vem todo esse movimento de aborto que ceifa milhões de pessoas por ano, pessoas que foram planejadas por Deus estão sendo destruídas. Isso é conspiração direta e é um plano de redução da população mundial que existe. Está ali o plano em muitos veículos de comunicação, e ainda há pessoas que dizem a teoria da conspiração. Controlar a paixão, a fé, a tradição e todas as coisas com razão moderada. Então, eles querem controlar a paixão, a fé, isso quer dizer uma interferência no ensino daquilo que a Bíblia nos apresenta. Estão realmente num governo mundial querendo controlar tudo, e para conseguir fazer isso, um dos objetivos é a eliminação de milhões de pessoas. Evitar leis insignificantes e funcionários públicos desnecessários e assim por diante. Então, note quanta coisa está em planejamento. E o que a Bíblia fala? Como eu já falei, nós sempre temos que ver o que a Bíblia ensina. Não somente dar atenção para uma certa informação, mas verificar a Bíblia trata deste assunto ou não. Então veja Apocalipse 6, verso 4, e saiu outro cavalo vermelho, e ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quer dizer, Deus autorizou aos homens provocar a morte, e não somente que se matassem uns aos outros, mas a Bíblia continua: e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste e com as feras da terra. Então foi-lhe dado poder para matar a quarta parte. Deus continua sendo soberano, e quando ele não dá permissão, o homem não pode fazer nada. Por isso, muita coisa que planejaram está sendo freado, está sendo detido, porque ainda não chegou o tempo em que Deus vai permitir. Mas note, a redução populacional é um plano sinistro, um plano perverso. É uma conspiração de fato e não apenas uma teoria. Então, não é teoria da conspiração, é realidade. Guilhotinas como forma de matar pessoas. Então, alguém de novo vai dizer, não, isso é invenção, isso é teoria. Vamos para os fatos. A Lei HB 1274, aprovada no estado da Geórgia, planejou ou determinou a capacidade ou a autorização para executar cidadãos por guilhotina. Então aqui está o preâmbulo dessa lei em inglês, para ninguém dizer que estou inventando uma teoria da conspiração. Essa lei está disponível, aqui está o texto da lei, uma parte dele, e fala que a execução elétrica faz com que os órgãos da pessoa não possam ser transplantados. Então é necessário achar um meio de executar as pessoas para que os órgãos possam ser transplantados. E então qualquer pessoa que vai ser executada pode escolher se quer ser eletrocutada ou morto pela guilhotina. Essa lei já existe, está ali para qualquer um ver.
A intenção da Assembleia Geral, em 13, promulgou essa legislação, estabelecer um método de execução que é compatível com a doação dos órgãos de um prisioneiro condenado. Então, note, não é alguma coisa que é uma teoria maluca, mas já é uma realidade. Mas por que mais de 30 mil guilhotinas? Tem tantas execuções? Hoje ainda não. Mas a Bíblia fala que nos tempos finais, no governo de Cristo, as pessoas serão degoladas. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Note, ele fala de uma forma muito clara. O que é degolado? Degolado vem do verbo degolar, o mesmo que decapitado ou guilhotinado. Então, quando falamos que hoje em dia existem pessoas que estão planejando esse método de execução, é uma realidade já. Já está sendo aprovada e já pode entrar em uso no momento quando um prisioneiro isso o desejar. E a Bíblia fala que é dessa forma que as pessoas nos tempos finais vão ser executadas. Então aquilo que está acontecendo hoje é um preparo para aquele tempo quando o anticristo vai chegar para governar. E esse senador, ele era agente da FBI, ele mesmo contou que estão esperando uma guerra civil com milhões de pessoas e isso vai acontecer em breve, conforme ele falou. Não é teoria da conspiração, é realidade que está acontecendo hoje em dia já é de acordo com a Bíblia, aquilo que a Bíblia fala. Armas biológicas. Logo alguém vai dizer, não, isso é teoria da conspiração, isso não é verdade. Vamos então para os fatos e para aquilo que a Bíblia está ensinando. Note aqui um artigo da revista Mundo Educação. Isso aqui são informações ensinadas para alunos em escolas públicas. E o texto afirma: as armas biológicas são as mais temidas na atualidade, pois são capazes de devastar várias sociedades, contaminando a água, o ar, a terra e os alimentos. São feitos a partir de toxinas, bactérias, vírus, fungos e outros micro-organismos que são fabricados em laboratório e prejudicam a saúde do homem. Atualmente existem laboratórios produtores de arma biológica espalhados pelo Iraque, Irã, Síria, Líbia, Índia, Paquistão, China, Estados Unidos, Rússia, Coreia do Norte e Afeganistão. Note aqui, 11 países produzindo armas biológicas, incluindo bactérias e vírus. Com que finalidade? Só para ter onde gastar o seu dinheiro? Não. Isso são armas preparadas para serem usadas. Eu não estou falando aqui especificamente sobre o coronavírus. Estou falando sobre um princípio. A Bíblia mostra que os homens vão poder matar com esse tipo de armas. E quando alguém, então, levanta a questão, será que é fabricado pelo homem? Logo tem muita gente, mesmo no meio cristão, que diz, não, isso é teoria da conspiração. E essas fábricas de armas, para que existem ali? Será que essas pessoas não estão se informando sobre aquilo que está acontecendo? O que diz a Bíblia?
E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. E foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, com fome e com peste, e com as feras da terra. Então, note mais uma vez aqui, foi-lhe dado poder ao homem, foi dado poder para matar, entre outras coisas, com peste. A Bíblia ensina? Ensina. Está acontecendo a produção de armas? Está acontecendo. Então, o que nós podemos afirmar com toda certeza não é uma teoria, é uma realidade. Veja o que esse artigo Overpopulation está informando. A sobrepopulação é a principal causa da maioria dos problemas mundiais, quer seja uma questão de falta de comida, falta de água potável ou falta de energia. Cada país do mundo é ou será afetado pelo fator sobrepopulação. O nosso planeta poderá proporcionar uma qualidade de vida a que se desfruta na União Europeia a não mais do que 2 bilhões de pessoas. Bom, estamos em torno de 8 bilhões de pessoas. E o que esse artigo afirma? É muita gente. Não pode existir tantas pessoas no mundo para ter uma boa qualidade. O que é isso? É teoria? Não. Isso são fatos, planos reais que estão sendo divulgados abertamente e qualquer pessoa bem informada sabe que isso não é teoria, é conspiração mesmo. A Fundação Holandesa, CVTM, é uma organização sem fins lucrativos, tornou-se esse site possível e poderá também apoiar-nos com as suas contribuições através desse site. Quem assinou o artigo foi Paul Gerbrand. Então, são artigos abertos a qualquer pessoa. E só quem não se informa ainda acha que isso é apenas uma teoria. E note o que mais é colocado. Infelizmente, a religião não tem colaborado com a redução populacional. Está escrito aqui, redução populacional. Os muçulmanos continuam procriando como ratos, querendo colonizar o planeta Terra, e logo a Europa vai estar islamizada se não tomar cuidado. A Igreja Católica continua na Idade Medieval, não reconhecendo nem os métodos anticoncepcionais como um direito. Uma parte dos evangélicos ainda acreditam que deverá seguir Gênesis 1:28, quando Deus deu ordem para Adão colonizar a terra, e ficam uns malucos dizendo que ainda tem muito espaço a habitar. Publicado no Clube dos Autores por um homem que se subscreve como escriba de Cristo. Note aqui um artigo atrás do outro, falando abertamente sobre redução populacional. Como é que ainda pode alguém dizer que isso é uma teoria? Se existe tanto material, esse e muito outro material evidente que demonstra que realmente o plano é reduzir a população do mundo. Não é teoria da conspiração, é realidade. A Bíblia nos mostra que existe um preparo para o tempo da grande tribulação. Primeiro vem o princípio das dores, onde o mistério já opera, onde tudo já está sendo encaminhado, essas leis que são contra Deus e contra o povo de Deus, e só mais tarde vai acontecer a grande tribulação e o anticristo vai ser revelado, então, de fato. Mas ainda não acontece essa revelação, porque aquele que o detém está sendo detido e só então ele pode ser revelado. Então existe um preparo para o governo do anticristo antes dele assumir. Isso acontece pelo mistério da injustiça, que já atua. Prezado ouvinte, não pensa que num toque de mágica o anticristo vai aparecer e vai governar. A Bíblia mostra uma negociação
a Bíblia até mostra que haverá conflitos até finalmente ele poder assumir o poder. Mas o preparo já existe em nossos dias. Não é teoria, é realidade. Sem conspiração de verdade, nunca existiria um governo mundial. Então, aqueles que falam que tudo é teoria, devem ficar sabendo que sem uma conspiração nunca iria surgir este governo. Não é conspiração. Embora se fale muita coisa que não tem fundamento, mas é necessário aprender a discernir, ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia fala, então comparar os fatos que estão acontecendo com aquilo que a palavra de Deus está nos predizendo. Sejamos cautelosos e vigilantes. Não vamos acreditar em qualquer coisa que se fala. Muita coisa falada, especialmente por falsos profetas da atualidade, que nunca vão acontecer. Mas devemos ver, analisar com critério os fatos, ir para a Bíblia, ver o que a Bíblia ensina, então podemos tirar conclusões realmente realistas. Não devemos dar crédito a profetas da atualidade. Não devemos dar crédito a especuladores sem base bíblica, mas devemos dar crédito àquilo que a palavra de Deus nos ensina. Então, sim, estamos num caminho seguro. Nós, como igreja, precisamos estar informados, precisamos nos informar, precisamos analisar as informações, precisamos ir para a Bíblia para ver o que a Bíblia fala. Então, sim, podemos tirar conclusões que realmente têm fundamento. E nunca devemos pensar, não, vai acontecer num toque de mão. Não vai acontecer, não. Existe um preparo, e em cima disso vai ser instaurado, então, o governo do anticristo. Estudar a Bíblia e observar os fatos. Então, seremos sóbrios, seremos, então, realmente prudentes. Muito obrigado por assistir a mais uma apresentação. Se você desejar manter contato, o endereço eletrônico é peterundrum2018@gmail.com. Com prazer estarei atendendo as suas cartas, sempre respondendo aquilo que é questionado, e vamos juntos lutar para a igreja estar de olhos abertos, vigilantes, especialmente consagrados a Deus numa vida de santificação, para que possamos enfrentar tudo que vem com o poder de Deus. E em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Venha o que vier. Se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva nesse canal, aperte o sininho, assim você receberá comunicação quando virão outros artigos, outras palestras a respeito desses temas. Muito obrigado e que Deus o abençoe ricamente. Amém.